pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Mabi e esse é o canal da Mabi e eu vou apresentar pra vocês hoje sobre o roteiro para reabrir a sociedade e os negócios aqui na Irlanda. Bom, esse vídeo vai ficar muito comprido porque tem muita informação e eu não queria resumir porque eu acho que são coisas importantes, são tipo partezinhas importantes que vai afetar nossa vida, né? Então eu não quis resumir, eu tentei deixar um pouco mais compacto possível, mas eu tentei trazer tudo o que tinha no site oficial da Irlanda, que eu peguei diretamente lá do site do governo, então eu quis trazer tudo certinho como tava lá. Sem mais delongas, é melhor começar lá o conteúdo porque tem muita coisa pra ver. O chefe de governo da República aqui da Irlanda anunciou no dia 1º de maio um plano de governo para reabrir a sociedade e os negócios aqui na ilha. O roteiro é composto por 5 etapas que visam suspender as restrições de proteção impostas pelo governo gradualmente. Essas fases, a princípio, vão acontecer em dias predeterminados. A primeira fase será agora, dia 18 de maio. A segunda fase será dia 8 de junho. A terceira etapa será dia 29 de julho. A quarta etapa será 20 de julho. E a quinta fase será dia 10 de agosto. Porém, 2 medidas já entrarão em vigor agora, dia 5 de maio, terça-feira. Eu acho que eu posso colocar nessa próxima terça-feira, porque eu acho que nesse vídeo eu vou conseguir postar ele atualizado. Mas também vai ser o primeiro vídeo que eu conseguiria fazer isso. E eu espero que eu consiga fazer, porque é uma coisa importante e uma coisa com datas, então realmente tem que ser colocado antes. Então, espero que eu possa colocar nessa próxima terça-feira. Então, a primeira medida é que agora, antes, a gente podia andar, antes era permitido andar até 2 km da sua casa para se exercitar. Agora, a partir de terça-feira, pode ser 5 km. A outra medida também, que já vai entrar em vigor agora, terça-feira, são sobre as pessoas de riscos. Quem está no grupo de risco agora é permitido sair de casa para se exercitar com uma condição que não entre em contato com outras pessoas. Ok, fase 1, dia 18 de maio. A primeira medida que eles vão especificar melhor até essa data seria o uso obrigatório de máscaras em determinadas situações. Bom, eles vão informar mais detalhadamente onde e quando as pessoas devem utilizar essas máscaras nos próximos dias. A recomendação ainda é para ficar em casa o máximo que puder. A outra coisa também que agora, antes era só recomendado que você tivesse contato lá fora, né? Apenas com as pessoas que você tinha contato em casa. Agora, dia 18 de maio, eles vão permitir que você tenha esse contato com pessoas que não moram com você, até 4 pessoas no grupo, mas sempre mantendo pelo menos 2 metros de distância dessas pessoas. Bom, sobre a participação de funerais, é permitida no máximo 10 pessoas, sendo que essas pessoas têm que ser membros da família ou amigos próximos se essa pessoa não tiver família. Sobre educação, edifícios das escolas e faculdades serão reabertos para os professores irem lá para poder organizar suas aulas remotamente. Sobre o trabalho, pessoas que trabalham ao ar livre poderão voltar gradualmente para seus trabalhos. Os exemplos que eles dão no site seriam engenheiro civil e jardinagem. E os requisitos de distanciamento social ainda devem ser aplicados. As empresas que estão fazendo trabalho remoto devem continuar dessa forma. Sobre as lojas e outros negócios comerciais. As lojas que estão principalmente externas, por exemplo, centros de jardinagem, lojas de ferragens, mercados de agricultores, podem reabrir desde que seja mantida o distanciamento social de 2 metros. Bom, lojas que podem reabrir: artigos para casa, oftalmologistas, automóveis, bicicletas e reparos, produtos de escritórios, eletricidade, TI, entre outros tipos de serviços que eles vão especificar melhor numa lista atualizada até essa data. Sobre esportes de turismo, serão reabertos espaços livres e locais de turismo, por exemplo, estacionamento de carros, praias, passeio de montanhas, onde as pessoas podem se movimentar livremente e o distanciamento social ser mantido. Instalações esportivas públicas serão reabertas, por exemplo, campos de golfe, quadras de tênis e campos, mas sempre mantendo também o distanciamento social. Sobre exercícios em grupo, as pessoas podem fazer exercícios num grupo até no máximo 4 pessoas, sendo que essas pessoas não tenham contato direto e mantenham o distanciamento social. Ok, isso tudo dá certo até essa fase, então a gente vai chegar na fase 2, que seria 8 de junho. Bom, as medidas continuam a mesma, ficar em casa o máximo que você puder, mas nessa data já seria permitido andar até 20 km da sua casa. Sobre visitas sociais, no máximo um grupo de 4 pessoas pode visitar a casa de uma outra pessoa num curto período de tempo, mas sempre mantendo uma distância de 2 metros daquelas pessoas que você não mora junto. Outra informação importante que aconteceu nessa época é que as lojas terão que fornecer horas especiais para pessoas que estão no grupo de risco. Aqui,
O governo define como grupo de risco pessoas que são acima de 70 anos e pessoas que têm alguma restrição médica. As lojas devem fornecer as luvas e os compradores devem utilizar coberturas faciais. Bom, para as pessoas que vão visitar alguém que está no grupo de risco, essas pessoas devem utilizar máscaras e luvas para poder visitar essas pessoas. As pessoas que estão no grupo de risco devem receber poucas pessoas em suas casas e manter uma distância de 2 metros. Além disso, os visitantes devem utilizar luvas e máscaras. Sobre os funerais nessa época, será permitido um pouco maior de pessoas presentes nos funerais, ainda incluindo familiares e amigos íntimos, e vai ter um limite de pessoas que podem frequentar esse tipo de ocasião. E esse número vai ser lançado até essa data, por um curto período de tempo, e o distanciamento social ainda deve ser mantido. Bom, sobre trabalho agora. Pessoas que trabalham por conta própria ou que conseguem manter 2 metros de distância no seu trabalho podem retornar. Porém, no plano do governo, ele especifica que deve seguir alguns requisitos, como o cumprimento do distanciamento social, higiene e limpeza. É um cuidado maior nas situações de maior risco. Plano para pessoas medicamente vulneráveis e grávidas, e horário de funcionamento estendido para permitir o distanciamento social. Sobre as lojas e outros negócios comerciais. Lojas que podem reabrir nessa época são lojas que recebem um número pequeno de pessoas e que os funcionários consigam controlar a quantidade de pessoas que entram e saem desses locais e que seja possível controlar o número de funcionários e clientes que interagem. Bom, sobre agora os esportes, turismos e cultura. Bom, sobre as bibliotecas poderão abrir, porém com um número limitado de pessoas e que seja feita uma higienização rigorosa na hora dessas pessoas entrarem e sempre mantendo o distanciamento social. No próximo tópico ele coloca sobre exercícios em grupo. Ele só coloca que as pessoas podem participar de atividades esportivas e exercícios ao ar livre com um pequeno grupo de pessoas. Também coloca que pode ser feito treinamento esportivo, mas não de jogos, se respeitar o distanciamento social e não tiver contato entre as pessoas. Ok, fase 3, dia 29 de junho. As medidas públicas de saúde continuam a mesma, que você deve permanecer em casa o máximo que puder e quando for sair você pode sair até 20 km da sua casa. Bom, sobre a educação. Nessa data, creches e pré-escolas serão abertas apenas para trabalhadores que são essenciais e ocorrerá de maneira faseada. Os detalhes sobre isso até essa data serão especificados melhor. Bom, sobre o trabalho, as organizações podem reabrir se não tiver um contato muito próximo dos funcionários. E para as empresas que ainda podem fazer trabalho remoto, devem continuar dessa forma, sob medidas de serviços de saúde e assistência social. Será permitida visita de prisões e hospitais de maneira faseada. Porém, deve utilizar todos os equipamentos de proteção e eles vão fornecer mais exatamente até essa época também, sobre lojas e outros negócios comerciais. Nessa fase será permitida a abertura de todos os pontos de venda não essenciais, com restrições de funcionários e clientes por metro quadrado para continuar mantendo o distanciamento social. Porém, isso só para comerciais que têm acesso diretamente da rua, por exemplo, em shoppings continuarão fechados. Bom, cafés e restaurantes também serão permitidos reabrirem. Esportes e turismo. As atividades e eventos esportivos podem ser tomados, porém, com as portas fechadas para o público. Sobre transportes e viagens. Bom, terá um número restrito de viagens para centros urbanos e nos finais de semana. Bom, sobre transporte público. A quantidade de pessoas que utilizarão o transporte público será restrito para conseguir manter o distanciamento social tanto do ônibus também. No final dessa fase, ele coloca medidas serão introduzidas nos portos e aeroportos, mas eles não falam quais são essas medidas. Fase 4, 20 de julho. Bom, as medidas de saúde públicas, ele coloca assim: seus movimentos não serão mais restritos na Irlanda. Sobre as visitas sociais. Nessa época já poderá ser permitido um número maior de visitantes na casa, porém mantendo ainda o distanciamento social e por um curto período de tempo. Bom, sobre reuniões sociais como casamentos pequenos, batismos serão permitidos, mas com um limite de pessoas, por um curto período de tempo e respeitando o distanciamento social. Os funcionários que podem trabalhar remotamente continuarão fazendo isso, mas para aqueles que não podem trabalhar remotamente, nessa fase poderão retornar ao trabalho, mas com medidas como turnos de trabalhos e horas escalonadas, para poder evitar essa combinação de pessoas. Então, as restrições para trabalhos com maior risco já será permitido nessa fase. Por exemplo, cabeleireiros, que eles têm que trabalhar muito perto do seu rosto e com as mãos, né? Então, esse trabalho já será permitido nessa época. Sobre cultura e social. Museus, galerias e outros estabelecimentos que as pessoas podem andar livremente, sem ter contato com as pessoas, serão reabertos. Porém, ainda será mantido o distanciamento social e a rigorosa higienização de mão. Locais e cultos também serão permitidos reabrirem, contanto que respeitem o distanciamento social.
Sobre esportes, as competições para equipes esportivas como futebol, futebol gaélico, elas já podem ser retomadas, mas somente onde houver limitação do número de espectadores e que o distanciamento social seja mantido. Então, daí ele coloca também que as piscinas públicas podem ser reabertas, se manter uma higienização correta e o distanciamento social. Ok, sobre o social. Hotéis, albergues e parques serão reabertos, mas com um limite de pessoas por metro quadrado, para poder manter o distanciamento social. E com o tempo isso vai melhorando. Porém, os bares e hotel continuarão fechados. Bom, sobre o transportes, ele coloca assim que com o tempo vai diminuindo a restrição. Então, ele finaliza esse tópico também repetindo que medidas específicas serão introduzidas nos portos e aeroportos, mas também não detalha quais são essas medidas. Agora, sobre o que acho que uma boa parte das pessoas querem saber. Quando que os pubs e as baladas vão abrir? Então, de acordo com o plano do governo, é nessa fase que eles vão começar a abrir. Então, tipo, nessa fase, os bares, pubs, boates irão reabrir, mas assim, com distanciamento social. Então, eles vão limitar a entrada das pessoas, então não vai entrar toda aquela quantidade de gente. Sobre festivais, eventos e outras reuniões sociais e culturais, você pode correr com um número limitado ainda e também respeitando o distanciamento social. Bom, agora esportes físicos que têm muito contato físico, como o rugby, que também podem ser retomados nessa fase. Academia, estúdio de danças e clubes esportivos também podem reabrir nessa fase do governo, mas também respeitando o distanciamento social. Nessa fase também será permitido os espectadores participarem de eventos esportivos, também com limitação de número de pessoas e distanciamento social. Sobre transportes e viagens. Agora, viagens turísticas também podem ser tomadas nessa fase do governo. Porém, as medidas de distanciamento social e de higienização nos transportes coletivos ainda vão continuar. Uma coisa que é muito importante falar é que essas medidas fazem apenas parte de um roteiro para diminuir as restrições. Então, elas são apenas uma indicação do que pode acontecer se tudo der certo com a disseminação da doença aqui na Irlanda. Essas medidas só entrarão em vigor quando a Equipe Nacional de Emergência da Saúde Pública disser que as condições são adequadas para o relaxamento das restrições em vigor para proteger a todos nós. Então, por exemplo, assim, se ainda continuar os casos aumentando, eles não estabilizarem, o número de mortes, o número das pessoas que estão entrando nos hospitais em casos graves não diminuir, eles não vão conseguir passar para a próxima fase. Então, isso é um plano se tudo der certo, né? Então, tipo, se realmente o vírus for, tipo, contido. E outra coisa que eu acho que é importante falar aqui é que eu retirei todas as informações diretamente do site do governo da Irlanda. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para quem quiser consultar. E também outra coisa é porque, assim, como eles estão mudando, é uma coisa muito importante, eles estão mudando todos os dias, eles estão colocando alguma coisa diferente. Então, por exemplo, no primeiro dia que eles colocaram, tinha um tipo de informação específica, bem resumida. Então, no dia seguinte já tinha bem mais coisas, e no outro dia, que eu fui ver no domingo, né, já tinha outras coisas ainda que eles tinham colocado. Então, se não tiver alguma coisa ou eles tiverem mudado alguma coisa, é porque eles realmente estão nessa fase de adaptação. E é normal isso, mas assim, no geral, essa é a ideia, tá?